De novo, boa tarde. Temos o prazer de estudar com vocês a, a- o que nós estamos aqui juntos em casa, estudando a palavra de Deus e a teologia, e nós denominamos como Vem Estudar Comigo. Agora há pouco nós iniciamos o nosso estudo, porém tivemos um problema com a internet, tem uma certa oscilação com a internet. Então você, se tiver algum problema aí, esse outro que nós iniciamos, eu excluí ele. Então nós estamos apenas neste vídeo. Quero recapitular os nossos avisos. Se você, por exemplo, está estudando conosco e quando nós citarmos uma referência bíblica, nós vamos então falar a referência, você anota a referência e você ouve a referência, porque nós não temos como saber quantas pessoas conseguiram achar. A gente está vendo aqui de uma forma muito rápida, que é pelo aplicativo da Bíblia. Então a gente acha rápido, por isso às vezes parece que está muito rápido. Nós queremos ser o mais claro possível para que você tenha todo o entendimento e seja edificado pela palavra do Senhor. Recapitulando então, nós estamos no capítulo 4, falamos sobre os idiomas originais da Bíblia, falamos então sobre o hebraico, o aramaico, que é o siriaco, também sobre o latim e o grego. Nós fizemos uma menção sobre o hebraico nessa última aula e no aramaico. Hoje nós estamos então falando agora, retornando ao grego. Grego, você anota aí, o grego. Estamos diante da língua que originalmente o Novo Testamento foi escrito. O grego do Novo Testamento não é o grego clássico dos filósofos, Dantes. Era o grego que A sua internet com seu pai, a sua acumulativa. oscilou um pouco aqui, mas voltou. Vou voltar aqui. Então, esse grego, ele é chamado, grego chamado koiné, que todos podiam entender. A mão de Deus podia ser vista nisso, porque o grego era o idioma internacional do século I, tornando assim possível a divulgação do então conhecido. Que maravilha, né? Já pensou? O mundo todo. O alfabeto grego, ele tem 24 letras. A primeira letra do alfabeto grego chama-se a última, ômega. Você pode ter ouvido alguns hinos cantar, eu sou alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ou seja, é porque é baseado, inclusive, no próprio alfabeto grego, que é alfa, o primeiro, e a última, o ômega. Nós, então, agora vamos para o capítulo 5. No capítulo 5, nós vamos ver aqui os materiais usados. Comece sempre, não deixe de anotar no seu caderno, tenha sempre em mão a sua Bíblia, para você anotar as referências, ouvir e depois você pode confirmar as referências que nós estamos passando para você. Desde os tempos mais remotos, o homem sempre usou vários materiais sobre os quais escrevia. Entre eles destacamos: primeiro material, pedra. Foi empregada no Egito, Síria, Mesopotâmia, Israel e em outros países. Os caracteres que eles estão, que entre aspas diz assim, cuneiformes ou hieroglifos, hieróglifos, né? Perdão, agora que eu vi aqui o acento, é por isso que é online. Eram gravados, por exemplo, temos código de Hammurabi e os textos da pedra Roseta e da pedra Moabita. Entendeu? Os exemplos são dos códigos de Hammurabi, os textos da pedra Roseta e da pedra Moabita. Então era onde eram escritos.
Depois, nós vamos para tabuinha de barro ou argila. Então anota aí, esse é um outro material usado para os escritos. Material usado desde os tempos imemoriais na região da Mesopotâmia. O profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 13, anote aí, depois você, não dá para a gente saber que hora você achou. Capítulo 17, versículo 13. Então vamos lá, você não precisa procurar, só escuta, tá bom? Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Ou seja, isso aí era a tabuinha de argila. De argila, por isso que é pó, né? De argila. E Ezequiel, capítulo 4, versículo 1. Agora, filho do homem, apanhe uma tabuinha de barro, coloque à sua frente e nela desenhe a cidade de Jerusalém. Então veja que tinha a tabuinha de barro ou chamada também tabuinha de argila. Dois tipos de cerâmica têm sido encontrados pelos arqueólogos: a seca ao sol e a seca ao forno. Agora, um outro material, a madeira, era bastante usada pelos antigos para escrever. Alguns acreditam que esse tipo de material de escrita foi usado pelo profeta Isaías, capítulo 30, versículo 8. Como eu disse, se você tiver uma dúvida, escreve, pergunta no comentário. Nós vamos ver depois e vamos responder para você a dúvida que você tem. Agora vá, escreva isso numa tabuinha para eles. Registre-o num livro para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2? Isso, capítulo 2, versículo 2 de Abacuque. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. E também, por último, no Novo Testamento, Lucas capítulo 1, versículo 63. Essas referências são importantes você anotar e ter aí anotado no seu caderno de estudos. Lucas 3. Isso. Lucas 1, versículo 63. Capítulo 1, versículo 63. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Ok. Vocês vejam que quando João Batista, quando o anjo foi falar com ele, ele ficou cego. Zacarias, Não, mudo, né? perdão. Zacarias? Mudo. Zacarias ficou mudo. Então, quando nasceu o menino, perguntaram qual é o nome dele. E ele, como ele não podia falar, então ele escreveu numa tabuinha o nome de João Batista. Vamos agora para o papiro. Você vê como foi mudando. Foi escalando pedra, né, madeira, papiro. Agora o papiro. Era feito de folhas de uma planta, a Cyperus papyrus. Anota aí, Cyperus com Y, papyrus com Y, Y-R-U-S, cujo talo cilíndrico alcança 2 metros ou mais. Veja só, o papiro é comprido, né? Alto, e às vezes mais de 2 metros. Esse talo era descascado e estendido em sentido cruzado, prensado, raspado e polido. Olha, ficava um papelzinho, né? Você vê como é importante a gente saber dessas coisas? Às vezes nós estamos ouvindo alguma ministração, eles falam sobre papiro, sobre isso, sobre aquilo, como alfa, ômega,
e a gente às vezes não entende muito o significado disso, apenas ouve o pregador. Mas é muito bom você ouvir o pregador sabendo conhecer. Usou para escrever o. Voltou. Nós estamos tendo algumas oscilações aqui com a nossa internet, que é muito boa, por sinal, mas infelizmente hoje parece que ela está nos dando um showzinho à parte. É claro, você e eu já expliquei para vocês numa outra aula. O inimigo vai procurar, de alguma maneira, roubar a sua atenção, tirar o propósito do seu coração, assim como também o propósito de nós compartilharmos o estudo com vocês. Então, há uma guerra nos ares, há uma guerra no mundo espiritual para impedir que o conhecimento da verdade chegue ao teu coração. Então, olha, lute, não desista. Muita gente começa a estudar e para no meio do caminho. E muitos de nós, muitas pessoas, servos de Deus, dizem assim: poxa, eu queria conhecer, queria fazer um curso de teologia, queria conhecer a palavra do Senhor, mas não estou tendo... aí não tenho tempo, e aí nós então passamos a estudar a teologia junto. A pessoa então tem um estudo, de repente ele também começa e logo também desiste. Isso é a tônica do ser humano. O ser humano entra na escola para estudar inglês, é 50 pessoas na sala de aula. Quando terminou, é 10. Então nós estamos falando sobre o papiro, né? Antes de sermos interrompido pela oscilação da internet. Então aqui, voltando, foi justamente esse material que o apóstolo João usou para escrever o livro de Apocalipse, em Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Olha, você que conhece pessoas que querem conhecer a palavra do Senhor, que estudam, incentiva eles. Eu quero pedir para você compartilhar os nossos estudos, para que todos tenham a mesma oportunidade que você está tendo. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Vamos lá. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Amém. E suas cartas, segundo a epístola de João, mas eu acho que aqui tá, eu acho que é 1, 2, ou aqui tá 12. Eu acho que eles erraram aqui na coisa, então nós não vamos ler. Não, 1, 2, essa, não é? 1 e 2, será? Não, 1, versículo 2, pode ser. Vamos ver se é. É que o ponto ficou depois, então não dá para saber exatamente o que foi Não colocado. tem nada. Não? Na segunda epístola de João? Tem versículo, não tem em capítulo 12. Não tem. Hoje esse material, e esse material continua sendo usado largamente no Egito. Olha, você tem uma ideia que no ano 2020, ainda no Egito, se usa o material papiro. Tem no 12. No 12? Ótimo. Tenho João? 1,12, né? 1,12, ótimo. Tenho então, muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Aqui já fala de papel, né? Então, mas ele queria escrever em papel e tinta. Ele disse que não queria. Ele não queria queria. pessoalmente. Então, ele está falando do papel, mas o papel que era usado na época Era o papiro. era o papiro. Entendeu? O papel usado na época era o papiro. Agora nós vamos estudar sobre o velino. Pergaminho, anota aí, e couro. São termos que designam os vários estágios da produção de um material de escrita feito de peles de animais, que eram curtidas, raspadas e polidas. Todavia, os termos eram usados intercambialmente. O velino era preparado originalmente com pele de bezerro e antílopes, enquanto pergamino de pele de ovelha e cabra. Foi usado pela primeira vez na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, no tempo do rei Eumênes II, 197 a 158 a.C.,
devido à falta de papiro que recebia do Egito para formar sua biblioteca. Foi necessário obter um material de escrita. E aí foi quando ele usou velino, pergaminho e couro. O resultado é conhecido como velino ou pergaminho. Pergaminho. Tá? Pergaminho. O termo é pergaminho. Muito bem. Nós estamos indo agora. Tem alguma dúvida? Não. Se você tiver uma dúvida, já sabe. Coloca lá, perguntar. Então, é pergaminho porque foi feito na cidade de Pérgamo. Pérgamo, isso mesmo. Ó, foi bem lembrado. É pergaminho porque foi escrito na cidade de Pérgamo. Porque o Egito estava usando Todo todo o papiro que para tinha. fazer a biblioteca, né? A deles. biblioteca deles. E mesmo assim, faltou, né, o material. Agora nós vamos estudar o capítulo 6. Nós vamos estudar o capítulo 6. Entra aí, escreve aí, capítulo 6. Manuscritos. Esse termo vem de duas raízes latinas. Manus, mão, e scriptus, escrita, cuja tradução em português fica assim: um documento escrito à mão. Conforme usada hoje, essa expressão é restrita às cópias da Bíblia feitas no mesmo idioma em que foram originalmente escritas. Os originais autênticos, escritos pelas mãos de um profeta ou apóstolo, ou de um amanuense, sempre sob a direção do homem de Deus, eram chamados de autógrafos, os quais não existem mais, e por essa razão precisaram ser reconstituídos a partir de manuscritos antigos das Escrituras. Irmãos, vamos fazer uma pausazinha aqui? Vamos orar a Deus? Porque a gente percebe que o diabo está querendo atrapalhar o nosso estudo. Machucou a cabeça. O nosso propósito é de estudar a palavra do Senhor. Agora mesmo, o meu netinho ali fora acabou se machucando, machucou a cabeça, tá lá. Então, vocês estão ouvindo esse choro todo aí, é por causa disso. Então, nós vamos fazer uma oração aqui rápida. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua santa presença, repreendemos toda a hoste do mal, repreendemos todo espírito demoníaco que procura interferir no aprendizado da palavra da verdade do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos: Satanás e seus demônios, nós te repreendemos pelo poder do nome de Jesus. Amém. Vocês veem como as coisas acontecem, como é difícil. Mas uma coisa a vitória é nossa, gente. Internet caindo. A internet caindo, a criança caindo, acontecendo uma série de situações para impedir o nosso progresso. Mas a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque o vencedor, ele persevera. E eu creio que você vai perseverar. Também você vai ter situações aí na sua casa ou situações que vão acontecer aí que vão tentar impedir você de aprender. Você está aprendendo. Então nós estamos no capítulo 6. Eu acho que ficou um pouco conturbado isso, porque a gente ouviu lá o choro, eu fiquei um pouco preocupado lá. Então eu vou reler novamente essa parte aqui. Esse termo, manuscrito, vem de duas raízes latinas. Manus, mão, e scriptus, escrita, cuja tradução em português fica assim: um documento escrito à mão. Conforme usada hoje, essa expressão é restrita às cópias da Bíblia feitas no mesmo idioma em que foram originalmente escritas. Os originais autênticos, escritos pela mão de um profeta ou apóstolo, ou de um
amanuenses, sob a direção do homem de Deus, eram chamados de autógrafos. Autógrafos, os quais não existiam mais. Eram chamados de autógrafos, os quais não existiam mais. E por essa razão, precisaram ser reconstituídos a partir de manuscritos antigos das Escrituras. Na ocasião em que a Bíblia foi impressa, em 1455 AD, ou seja, que é o depois de Cristo, né? Havia mais de 2.000 manuscritos nas mãos de alguns letrados, todavia, todos incompletos. Atualmente, há cerca de 4.000, olha só, gente, 4.000 manuscritos das Escrituras. O professor Antônio Gilberto, com a maestria que lhe é peculiar, informa algumas causas do desaparecimento dos manuscritos. Então, vejamos. Só um minutinho que eu vou beber uma aguinha, tá? Amém. Primeiro, o costume dos judeus de enterrar todos os manuscritos estragados pelo uso ou qualquer outra coisa. Isto para evitar mutilação ou interpolação espúria. O que significa que eles enterravam para que ele pudesse ser conservado. A gente viu algumas pessoas fazer alguns testes, né? Pegar um pano, escrever um pano, enterrar e depois de muitos anos, ele lá desenterrar o pano e ele estava lá conservado. Então é por isso, para evitar essa mutilação. Porque se eles ficassem recebendo oxigênio, eles iam botavam dentro de potes de cerâmica, né? Colocavam também em pote de cerâmica. E enterravam. Segundo, os reis idólatras e ímpios de Israel podem ter destruído muitos dos manuscritos ou contribuído para isso. Vamos ver esse episódio em Jeremias capítulo 36, versículo 20 a 26. Então, Jeremias, anote aí, capítulo 36, 20 a 26. (36, 26) Isso. 36, 20 a 26. Então deixaram o rolo na sala de Elisama, o secretário, e foram ao pátio do palácio real, e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeude pegar o rolo, e Jeude o trouxe da sala de Elisama, o secretário, e leu ao rei e a todos os líderes que estavam a seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado no seu apartamento do inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros, que ouviram todas aquelas palavras, não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas lamentando-se. Embora Eunatã, Delaías e Semarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Em vez disso, o rei ordenou a Jeramiel, filho do rei, Seraías, filho de Aziel, e Selemias, filho de Abdiel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os tinha escondido. Então o rei, além de não crer, queimou os rolos e ainda queria pegar o escritor de Jeremias, que era Baruque.
Você vê que ao longo de todos os séculos sempre se tentou, de alguma forma, destruir as Escrituras, mas a palavra de Deus, ela jamais pode ser destruída. A gente vê ao curso da história, tanto desta época, quanto na época também da Inquisição, quando também muitos assistiram filmes aí da Joana d'Arc, que eles queimavam os livros, né, e as Bíblias, as Escrituras. Quem tinha Escritura não podia ter Escritura, eram queimados em fogueiras. Em vários lugares, muitos lugares foram reunidos as Bíblias, na China principalmente. Eles agora, nesse tempo, estão queimando as Bíblias. Eles estão tomando as Bíblias de quem tem Bíblia, lá na China, estão queimando-os em praça pública. Ou seja, achando que vai disseminar a palavra de Deus, mas ela permanecerá para sempre. O inimigo jamais prevalecerá contra o poder do Senhor e da palavra de Deus. 3. O terrível Antíoco Epifânio, rei da Síria, entre 175 a 164 a.C., dominou sobre a Palestina durante o seu reinado. Foi extremamente cruel, sádico, sentia prazer em aplicar torturas. Decidiu exterminar a religião judaica. Assolou Jerusalém em 168, né, a.C. Profanou o templo e destruiu todas as cópias que se achou das Sagradas Escrituras. Já pensou? Mas quem disse que conseguiu tirar? Pode tirar a letra, mas do coração, daqueles que ouviram e guardaram no coração, jamais. Nem que se tire a vida, jamais conseguirá tirar. Pode queimar, pode tirar, mas Deus, a palavra de Deus permanece. É por isso que o Espírito de Deus está em nós. O Senhor Jesus, quando diz assim que o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Sabe do que ele vai fazer a gente lembrar? Do que a gente estudou, gente. É por isso que nós estamos estudando. Porque como alguém pode lembrar das Escrituras? Como alguém pode lembrar dos estudos da palavra de Deus se não estudar? E como o Espírito Santo vai ter de material para fazer você lembrar? Tem muita gente que acha que pelo fato dele ele se denominar um cristão ou evangélico, que o Espírito Santo na hora vai trazer à luz a palavra que ele não colocou no depósito do seu coração. Como é que vai trazer? Não vai trazer. Por isso Jesus disse assim: examinai as Escrituras, cuidai nelas, ter a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então, saiba, quer conhecer Deus? Quer conhecer o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus? O amor de Deus, a justiça, acabei de falar justiça, porque todo mundo acha, Deus é amor, mas ele é justiça também. Então, leia a palavra do Senhor, estude a palavra, incentive seus irmãos, compartilhe os nossos vídeos, para quantos você puder, para que eles também tenham esta oportunidade, sabe, de estudar a palavra do Senhor. Então, vamos agora também no número 4 desta parte que nós estamos vendo do Antônio Gilberto, que ele pôs essa informação com muita maestria, e nós estamos vendo o 1 nós vemos sobre o costume dos judeus, o segundo, os reis idólatras, o rei Antíoco Epifânio da Síria, e agora nós vamos ver sobre os dias do feroz imperador Diocleciano, que foi no ano de 284 a 305 depois de Cristo. Os perseguidores dos cristãos destruíram quantas cópias acharam das Escrituras. Durante 10 anos, Diocleciano mandou vasculhar o império para destruir todos os escritos sagrados. Ele chegou a julgar que tivesse destruído tudo, pois mandou cunhar uma moeda comemorando tal vitória. Meu Deus. Olha só, gente. Que diabólico isso. Ele mandou fazer uma moeda em comemoração
achando que ele tinha destruição. disseminado, destruído a palavra de Deus. Quem pode fazer isso? Que arrogância, né? Que soberba. Mas esse Diocleciano aqui, ele foi surpreendido por Deus. Né? Nos tratados sobre a Bíblia, a palavra manuscrito é sempre indicada pela abreviatura MS. E no plural, MSS. Então, olha, anota aí. Nos tratados sobre a Bíblia, a palavra manuscrito é sempre indicada pela abreviatura MS e no plural MSS ou MS maiúsculo e S minúsculo. E passaremos a utilizar essas abreviações de agora em diante. Ok? Então, para você aprender também a usar essa abreviação, você vai começar a partir também de agora. Manuscrito também. MS. Isso. Manuscrito MS. MSS. Isso. E no plural, o manuscrito M maiúsculo, S maiúsculo e S minúsculo. Assim como nós escrevemos sobre Deus, a gente sempre escreve Deus em letra, a palavra D maiúsculo. Jesus, também o J maiúsculo. Senhor, também S maiúsculo. Quando você vê escrito Deus minúsculo, você está colocando Deus no patamar do Deus desse século. E nós devemos saber como nós devemos reverenciar ao nosso Deus. Agora, a classificação. Os MSS estão divididos em duas classes, segundo as letras. Uniciais. Ó, U-N-C-I-A-I-S. Uniciais, que, entre aspas, do latim, unicia, que significa polegada. Anotou? São chamados dessa forma porque foram escritos em letra maiúscula e sem separação de palavras, como se escrevessem, por exemplo, amo a Priscila. Né? Tudo junto. Tudo junto. Eu, no caso aqui, como se eu escrevesse assim, amo a Laodiceia, em letra maiúscula. Ai. Os uniciais, ou unciais, não é uniciais, unciais são os M, S e S minúsculo, mais antigos. Manuscritos. Que é os mais antigos, né? Os manuscritos, no caso. Agora vamos ver sobre os cursivos. Anota aí, cursivo. Você, quando anotar, passa um risquinho embaixo, porque é importante isso. Cursivos receberam esse nome por terem sido escritos com letras cursivas. O que é letra cursivas? A mão. Né? O curso das mãos, né? A mão. Mas o outro não era com a mão também? Mas é por isso. Mas eles denominam. É a denominação cursiva. E em letras maiúsculas mais comum no grego. Também é escrito porque tem a mão, mas era, por exemplo... Era tudo letra maiúscula. Né? Também é escrito com as palavras ligadas entre si. Dos 4.500 manuscritos existentes, cerca de 300 são unciais. E o restante é cursivos. Ou seja, para a gente poder entender um pouquinho melhor, olha, ele está falando de duas classes de manuscritos. Porque elas eram escritas em letra maiúscula, como se escrevesse, por exemplo, né, ele não se separava. Então, por isso ele é dado como unciais. Porque nos primeiros livros, por exemplo, eram escritos assim, ó, direto. Conforme ia lendo, era tudo direto. Depois é que foram separados. Né? Agora, no outro tópico, né, nós vimos a classificação. Agora vamos ver outro tópico. Os grandes códices unciais. Ou seja, são códices, quer dizer, códigos unciais. Né? Manuscrito
sinaítico. Você vê quantas palavras que a gente tem que aprender. Olha só como é importante. Manuscrito sinaítico ou No o Sinai. Códice Aleph. E esse é no hebraico, Aleph, né? No hebraico. Aleph. E o Sinai, que é porque Aleph. Sinai? Ó, tem uma judia aqui, uma que trabalha com judeus, que está quase se convertendo ao judaísmo. Que ele falou Aleph. Ah, tá vendo? Um dos primeiros manuscritos unciais, datados de 340 a.C., o sinaítico foi descoberto em 1844 pelo Dr. Constantine Tischendorf, no convento de Santa Catarina, no Monte Sinai. Infelizmente, né? Infelizmente, no Monte Sinai. Por que, infelizmente? Porque no convento de Santa Catarina foi feito quer dizer, quase que tira a característica do Monte Sinai, né? Porque foi feita uma construção ali, como é que fala? Foi feita uma alvenaria, fora daquilo da originalidade apenas do monte. Então é importante isso, a gente só, porque tira um pouco a característica, mas nada que venha tirar a história, né? Daquilo que foi escrito. Esse pesquisador descobriu as páginas do manuscrito no monastério onde os monges a utilizavam para acender o fogo. Olha só. Que dó. Dó mesmo, né? Porque eles acabavam queimando esses manuscritos. Nesse mesmo ano, ele descobriu que 43 folhas de vélino contendo porções da Septuaginta. Ó, da Septuaginta. Você que às vezes esqueceu esse termo Septuaginta, vai lá na primeira aula que nós já estudamos sobre Septuaginta. Que em 1 Crônicas, Jeremias, Neemias e Esther, 15 anos mais tarde, ele conseguiu obter as folhas restantes. Então, ou seja, ele descobriu 43 folhas do Velho contendo as porções da Septuaginta. Porções da onde? De 1 Crônicas, de Jeremias, de Neemias e de Esther. 43 folhas, né? Contendo isso. E ele conseguiu obter as folhas restantes com a ajuda do czar da Rússia. Olha. Alexandre II. Escrito em grego. Contém mais da metade do Antigo Testamento. E todo o Novo Testamento. Com exceção de Marcos 16, 9 a 20. E João 7, 58. Anota aí para você ler sobre esse... Não está dentro do contexto do estudo, mas para você ver o que foi que eles deixaram, por que esta exceção, né? De Marcos 16, 9 a 20. Quer ler? Não. E João 7, 58 e João 8, 11. E ainda todos os apócrifos do Antigo Testamento. A Epístola de Barnabé e o Pastor de Hermas. É o único que contém o Novo Testamento completo. Atualmente se encontra no Museu Britânico. Posso rever um pouquinho Pode. o que é Septuaginta? Então, é a versão mais antiga da Bíblia, que foi escrita, que foi traduzida em grego, do grego koiné, né, que a gente falou. E aqui fala até o século 3 a.C. e século 1 a.C. Amém. Ela trouxe uma lembrança do significado de Septuaginta. Vamos lá agora a Manuscrito Vaticano. Códice B. Eles eram unciais famoso, datado no século IV. Está escrito em grego e contém a tradução da Septuaginta do Antigo Testamento, dos apócrifos, com exceção agora. A exceção agora é dos livros dos Macabeus e da oração de Manassés e do Novo Testamento. Gente, na realidade vocês sabem que Manassés foi o pior rei de Israel. Manassés.
pior rei de Israel. Reinou por 55 anos. Ele fez passar o filho dele a fogo no templo do Senhor. Ele cometeu os maiores atrocidades, mas ele se arrependeu. A Bíblia não mostra, né, muito, não fala muito, mas tem esse livro apócrifo que fala sobre a oração que Manassés fez e do Novo Testamento, né? De arrependimento que ele fez, e Deus o perdoou, viu? Deus o perdoou. Mostra a longanimidade de Deus, o amor de Deus. No Antigo Testamento está faltando Gênesis 1:1. Veja só. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá vendo? Está faltando isso nesse manuscrito Vaticano do Códice B. E também Gênesis 46:28. Segundo Reis 2, 5 e 7. Está faltando. 10 a 13 também está faltando. E Salmo 106, versículo 27, também está faltando. E também 136, versículo 6. No Novo Testamento faltam Marcos 16, 9 a 20 e João 7, 53 e 8, 11. Hebreus 9, capítulo 9, versículo 14. Até o fim do Novo Testamento, incluindo as epístolas pastorais de 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão, e também Apocalipse, mas não as epístolas gerais, Tiago 1 e 2, Pedro 1 e 2, e a epístola 3, a epístola de João 3, a terceira epístola de João, e Judas. Como o nome sugere, este manuscrito se encontra agora na Biblioteca do Vaticano em Roma, onde foi catalogado pela 481. Ou seja, antes da reforma, né? Antes da reforma protestante. Vamos agora sobre o manuscrito alexandrino. Códice A. Você coloca assim, Códice A. Você quer que eu te ajude? Eu leio um parágrafo. Considerado aqui, data século V. Mas você tem que sentar aqui. Não, você falou que não queria, ué. Mas não. Você vem aqui. Eu vou, por causa da minha garganta, a minha esposa vai continuar aqui a leitura e dar algumas explicações. Temos aí 10 minutos de aula. Só um minutinho, por gentileza. Dá uma pausazinha aí. Bebe uma aguinha. Olá, boa tarde. Boa tarde. Pois eu fico escondida ali, hoje eu tô me aparecendo. Qual é, Jorge? Que é pra ler? Lê aqui. Esse manuscrito, o último dos 3 maiores unciais, aproximadamente no ano 450 AD. Embora contenha tanto o Antigo como o Novo Testamento, algumas partes estão faltando. Em 1078, esse códice foi dado de presente ao patriarca de Alexandria, que lhe conferiu a designação que ostenta até hoje. Encontra-se na Biblioteca Nacional do Museu Britânico em Londres, na Inglaterra. Não chega a alcançar o elevado padrão dos manuscritos vaticanos e sinaítico. Manuscrito Efraim, Códice C. Esse manuscrito contém partes do Antigo e do Novo Testamento. Existem agora apenas 64 folhas do Antigo Testamento e 145 do Novo. Suspeita-se que se originou de Alexandria, no Egito, e data do século V. Como foi raspado, passou a ser chamado de palimpsesto. O texto sagrado foi apagado para que nesses pergaminhos se escrevesse sermões de Efraim, 299 a 378,
pai da igreja do século IV. Século IV. Por essa razão, recebeu o nome de manuscrito Efraim. Mediante uma solução química, o doutor Tischendorf foi capaz de decifrar as escritas quase invisíveis dos pergaminhos. Esse manuscrito está guardado na Biblioteca Nacional de Paris. São tesouros, né, que importa para nós, né, porque a verdade veio sendo escrita, guardada e limpada para chegar até nós como está hoje, né? Manuscrito Beza, Códice D, também chamado de Códice de Cambridge, data do século VI, 550 AD. Este é mais um antigo manuscrito conhecido, escrito em 2 idiomas. A página esquerda é um grego, enquanto o texto correspondente em latim fica do lado oposto à direita. Então, um lado é grego, o outro latim, né? Foi descoberto em 1562 por Teodoro Beza, teólogo francês. Com algumas omissões, contém os evangelhos 3 de João, 11, 15 e Atos. Acabou esse capítulo, Jorge. Começa um pouco do 7. Então, enquanto a revelação da parte de Deus para os homens gira em torno de 3 fases históricas significativas. A intervenção das traduções, a invenção da escrita antes de 3000 a.C., o início das traduções antes de 200. Algumas serão consideradas como exemplos para este estudo. Antes, todavia, de seguirmos em frente, é necessário entendermos com clareza certos termos técnicos da história da tradução da Bíblia. A gente vê aqui, né, essa parte da tradução tão importante para nós. E tem missionários que eles são chamados para isso. Eles vão para um país, né, que não tem ainda a Bíblia, e eles aprendem a língua e traduz a Bíblia toda para a língua daquele país. Então são muitos missionários que vão para as ilhas, né? Muitas ilhas que não conhece nada nem ninguém, não é? Talvez não tenha nem internet, nem televisão, mas os missionários estão lá. Estão lá e o trabalho de Deus na vida deles é esse, ajudar eles a traduzir. É um ministério, né? Definição e distinção. Em cada ramo da ciência, existem termos técnicos usados para designar seu significado. Esses termos jamais devem ser confundidos, pois o seu uso pode causar ambígua interpretação. Perigo, né? Não pode ter ambiguidade. Tá fazendo tudo isso aí de maquiagem. Novamente caiu, irmãos. Tá uma luta hoje, né? Mas vamos na graça de Deus. Em cada ramo, assim acontece quando o assunto é tradução, e em especial das escrituras. Aquele que traslada de uma língua para outra deve evitar confundir termos como tradução, tradução literal e transliteração. Isso é muito importante. Esses 3 termos estão intimamente correlacionados. Tradução é o processo de conversão de uma linguagem em outra. Por exemplo, do inglês para o francês. Esse trabalho se chamaria tradução. A tradução literal é a tentativa de expressar com toda a fidelidade possível e o máximo de exatidão o sentido das palavras originais do texto que está sendo traduzido. Trata-se de uma transcrição textual, palavra por palavra. Então, irmãos, por hoje, vamos ficar por aqui, tá? Eu quero fazer um lembrete para eles. Tá. Gostaram de ver minha esposa aqui?
Que maravilha, né? Ela estava sem óculos, eu fui procurar o óculos dela, mas não achei não. Outra vez eu me baqueio. Irmãos, eu só quero dar um lembrete para os irmãos. Eu e minha esposa não somos professores. Nós estudamos a Bíblia, viemos estudar. Nós já estudamos outros livros, outras formas de teologia, outras teologias também estudamos. Mas aí resolvemos estudar essa aqui. E sentimos no nosso coração compartilhar isso com mais pessoas, que até mesmo não têm a oportunidade de estudar. Então, eu e você estamos aprendendo. Às vezes podemos até falar um tema aqui um pouco fora ou errado, mas você tem a condição de ir lá procurar e saber e confirmar o termo. E se houver alguma pergunta que nós, por exemplo, não soubermos responder de imediato para você quando ver o seu comentário, nós vamos procurar e responder, nós não vamos deixar você sem resposta. Mas é importante isto, é importante saber que nós somos, igual você, nós somos alunos, estamos aprendendo, né? Não é uma escola de teologia. É por isso que nós denominamos Vem Estudar Comigo. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo que você tem investido no reino de Deus. Você está investindo esse tempo seu no reino do Senhor. E que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. E Ele possa trazer à luz a palavra, o ensinamento da palavra de Deus que você tem estudado por todos esses dias. Quero pedir mais uma vez, compartilhe com quantas pessoas você puder, porque são tesouros inefáveis, que é estudar a palavra de Deus. Você quer ter um tesouro? Jesus disse assim, junta tesouro no céu. Quer juntar o tesouro no céu? Estuda a palavra de Deus. Jesus está voltando. Ele está perto. Prepare-se. Que Deus possa te abençoar e te dê uma semana. Tá. Mais uma coisa que eu preciso lembrar aqui, te convidar. Amanhã nós temos a nossa live às 20 horas. Não perca, porque Deus está falando ao longo desse tempo. Ele está nos ensinando uma forma nova de cultuar a Deus. Amém? Então é onde você tem a liberdade, você não precisa pôr máscara para assistir a live, a aula, o culto. Sexta, não, o culto. Amanhã não, perdão, gente, é sexta-feira. Sexta-feira. É terça e sexta, às 20 horas. Então não é amanhã não tem não. Amanhã. Então a nossa próxima aula é na sexta-feira às 3 horas e à noite, logo mais à noite, às 20 horas, a live. O culto. Ou seja, como eu estava dizendo, você não precisa pôr máscara, ficar 2 horas ali sufocado com a máscara. Você tem a liberdade de cultuar a Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Nós estamos encerrando aqui para a glória e honra do nome de Jesus. Hã? Você não vai orar hoje, não? É mesmo, vamos orar. Né? Claro. Hoje eu estou meio assim. Tanta coisa aconteceu, né? Obrigado, Jesus, por esse tempo que o Senhor nos tem permitido estudarmos a tua santa palavra. Senhor, traz à luz aquilo que nós não soubemos como comunicar com os nossos irmãos. Estamos aqui estudando aos pés do Senhor. Assim como Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Nós estamos estudando, Senhor, aquilo que homens colocaram essa preciosidade para a gente estudar. Mas, acima de tudo, estamos aos teus pés, aprendendo de ti, para a glória e honra do teu nome, que o Senhor possa abençoar cada um que está assistindo esta live, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Agora sim. Amém. Tchau, hein?